17º dia. Então, eu tinha preparado uma palavra há muito tempo atrás. Não muito tempo, né? Tipo, dias, né, atrás. Porém, veio séries de dias que, com toda vez que era na questão da pregação, da minha, né, que minha vez de pregar, eu estava na universidade, ou então estava em outra coisa, então sempre ia entrando outra pessoa na questão da minha escala, mas a palavra ficou aqui guardada. E eu tinha outra também palavra preparada, mas eu vou falar hoje sobre Daniel. Amém? Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz: Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste em teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim, Daniel, para fazer-te entender que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Queria que você repetisse comigo: emudeci. Guarda essa palavra, emudeci. Queria que vocês fechassem os seus olhos e orassem para que o Senhor aplicasse a palavra diante do seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entramos à Tua presença, Deus, e mais uma vez nós estamos preparando o nosso coração diante de Ti, Pai. Então, mais uma vez, Deus, que nós venhamos receber, Pai, as palavras, Pai, como, Deus, simplesmente palavras de exortação, palavras que nós iremos precisar, Pai, e não simplesmente palavras que vai encher o nosso ego. Nós estamos aqui, Deus, para Ti, por meio de Ti, Pai, e não é sobre outra pessoa, é sobre o Senhor. É assim que nós agradecemos todas as coisas, até mesmo Teu milagre, que às vezes nós não precisamos, Pai, ou não merecíamos, Deus. É assim que nós te oramos e te agradecemos, e todos dizem: aplauda o nome do Senhor. Sabe algo bem interessante? Aqui neste versículo, né, a partir do capítulo 10, vai começar exatamente a falar isso, sobre os 21 dias de Daniel. Não são 21 dias de glória, são 21 dias de angústia, de oração, de renúncia, e simplesmente é o seu cotidiano. Sabe por que eu vou falar cotidiano? Porque simplesmente Daniel, quando ele começou a orar, vendo o que estava acontecendo ao seu derredor, e sabendo que ele servia ao Deus simplesmente que fez os céus e a terra, ele sabendo que é o Deus que fala e que não permaneceu mudo, o Deus que deu a identidade a ele sabia que independente de qualquer coisa, se ele orasse, Deus iria responder. Porém agora, nesse momento, Daniel está vivendo em momentos de silêncio. Ele ora e o Senhor permanece em silêncio. Por isso que em seu coração ele começa a dizer: 21 dias eu não passarei e não comerei, ficarei em jejum. Mas sabe por que eu falei em questão do seu cotidiano? Porque a visão que Daniel tem, depois de quase chegar ao fim, né, do seu propósito, as visões que ele tem são sequências e adiantes do seu trabalho. Então Daniel, ele estava começando a dizer ao Senhor: eu vou simplesmente chegar para o Senhor e vou fazer propósitos diante de Ti, mas eu não irei parar completamente. Eu continuarei trabalhando, fazendo os meus serviços de dia a dia, porém concentrado em Ti, porque a única coisa que eu quero é uma resposta. Eu só saio daqui com uma resposta. Sabe algo bem interessante?
Daniel, quando ele decidiu fazer o propósito, ele começou a dizer: eu tenho uma fidelidade, eu tenho um propósito, e eu quero esse propósito, e só saio daqui com essa resposta. Eu só vou voltar a comer, só vou voltar simplesmente a fazer o que eu fazia antes, depois que o Senhor falar comigo. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade diante do Senhor. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo exatamente aquilo que Paulo começou a dizer: seres imitadores de Cristo, assim também como eu sou. Então, várias pessoas seguiram exemplos de Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo. Então, muita gente também segue o exemplo de Daniel, porque Daniel também era imitador do próprio Deus. Ele simplesmente seguia todas as ordens do Senhor. Então, nesse exato momento, em momento do 17º dia de campanha, você não está fazendo nada mais, nada menos que a obediência de Daniel e a perseverança. Mas sabe o que fica o questionamento? Desde o primeiro dia do propósito de Daniel, qual foi o seu propósito? O que foi que você falou assim: eu irei fazer, irei me abster de inúmeras coisas nos 21 dias, porque eu quero isso, e só saio com a minha resposta. Sabe por quê? Você não faz propósito simplesmente sem nenhum objetivo. Você não vai passar 21 dias sem comer carne, ou então produtos que seja industrializado, 21 dias apenas por fazer. Tem um propósito. Se você simplesmente chegar e dizer assim: eu não vou comer mais comida gordurosa, porque eu quero que eu tenha mais benefício diante da minha saúde. Propósito. Eu vou deixar de comer essas coisas que tem mais açúcar, porque eu quero simplesmente que minha saúde seja equilibrada. Propósito. Eu vou simplesmente me abster disso, porque eu quero isso. É propósito. Ei, sabe o que eu estou querendo dizer? Não adianta você para fazer propósito sem objetivo. Você tem que ter um objetivo. Qual é o seu? Quando a gente fala em 21 dias, a gente soa como se fosse, sabe, bem leve. Mas para Daniel não foi. Sabe algo que eu comecei a notar sobre Daniel? Eu falei das cobranças que ele mesmo fazia diante dele mesmo. Daniel, ele era um homem extremamente inteligente diante de tudo. Sabe por quê? Pesquisas recentes falam que para você manter o seu hábito diante do dia a dia, você precisa de um ciclo de 21 dias. Sabe o que é isso? Digamos que você quer ter uma rotina de ir sempre para a academia, mas você só vai acostumar com essa rotina depois de quase um mês. Depois que passar esse mês, você vai sentir falta. Quer uma coisa bem interessante? Muita gente acorda aqui de 11 horas da manhã, porque não tem nada para fazer. Mas a partir do momento que começa a trabalhar, acordar todos os dias 6 horas da manhã, isso se passa quase um ano. Quando você sai do trabalho e volta, você não acorda mais às 11 horas, é às 6. Então são rotinas que você colocou. Depois desse propósito, eu tenho certeza que vai ter gente que vai acordar todo dia às 5 horas da manhã. Sabe por quê? Foram rotinas que foram criadas. Algo bem interessante, é o que eu sempre fico falando. Eu sempre tive quebras diante do horário de sono. Antes eu ia para o trabalho de 4 horas da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus. E para mim não era tão cansativo, porque eu já tinha entrado na rotina. Já tinha feito 4 meses que eu estava sempre às 4 horas da manhã. Agora eu estou indo às 6 horas da manhã. Então são 2 horas a mais. Mas eu permaneço acordando de 5 horas. 1 hora a mais. Ou então eu acordo umas 4h30. Elaine sabe, eu acordo muito cedo. Porque são rotinas. Até você se acostumar com a sua rotina, você tem que permanecer diante de um ciclo.
Por isso que eu estou falando. Sabe algo bem interessante desse propósito? É que ela não vai simplesmente quebrar o seu eu enquanto carne, mas ela vai fortalecer o seu eu enquanto espírito. Sabe por quê? Todas as vezes, às 5 horas da manhã, você vai levantar e vai dizer: cadê aquela oração que eu tinha antes? Então, já que não vai ter, eu mesmo vou fazer. São rotinas. São rotinas. Por isso que Rivaldo teve uma live que ele começou a dizer: quem pode assistir a live depois é simplesmente quem não tem como assistir a live às 5 horas da manhã. Porque são quebras de rotina, são renúncia. Jejum não vai a partir de comida, jejum vai a tudo aquilo que você se abstém. Tudo aquilo que para você é bem mais difícil. Uma coisa bem interessante, eu gosto muito de ficar mexendo no Instagram, mas quando começou o propósito, eu decidi desativar o Instagram. Porque eu sei que para mim, acordar cedo não é problema. Porque eu acordo cedo todos os dias, então para mim não é problema nenhum. Isso para mim não é jejum, é apenas mais um critério que eu estou colocando para acordar mais cedo, apenas isso. Mas jejum é quando você se abstém daquilo que você sabe que não consegue tirar da sua rotina. Então, muita gente não consegue acordar 5 horas da manhã. Então, isso para você acordando 5 horas da manhã, para poder adorar o Senhor, para poder procurar mais do Senhor, isso sim é jejum. Mas voltando aqui para falar um pouquinho sobre Daniel, sabe algo bem interessante? Daniel, ele sempre foi instruído simplesmente a poder adorar o Senhor. Vocês lembram muito bem dos 3 que foram jogados diante da fornalha de fogo ardente. Quando você fala diante dessa fornalha, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas também, junto com esse Sadraque, Mesaque e Abidnego, Samuel, ele também foi exilado junto com eles. Antes mesmo de Sadraque, Mesaque e Abidnego ir para a fornalha, Samuel também já tinha passado. Daniel já tinha passado por essa prova. Porque quando tiraram ele de sua casa e colocaram ele para o exílio diante da Babilônia, tinha sido Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E algo bem interessante é que, se caso Sadraque, Mesaque e Abidnego colocou em seu coração de não se prostrar diante do Senhor, mas desde quando ele entrou diante da Babilônia, os 4 também decidiram não comer nada que fosse oferecido para outros deuses. Por isso que Daniel, ele começou a falar: eu decidi diante do meu coração não comer nenhuma iguaria do rei. Daniel aqui, ele não era o escolhido, ele estava começando sua jornada diante da Babilônia. Ele tinha que se mostrar que realmente ele era um homem segundo, seguia os preceitos do Senhor. Ele era um homem que estava ali simplesmente seguindo à risca aquilo que o Senhor falava. Porque da terra de onde ele foi tirado, ele sabia que tinha sido tirado a sua família, os seus costumes e principalmente mudado o seu nome. Mas algo bem interessante: cristão que é cristão, ele não perde a identidade. Sabe por quê? Você pode estar em qualquer outro local, mas sua identidade diante de Cristo permanece. Daniel estava diante da Babilônia, ele poderia muito bem, sabendo que cultuava outros deuses, que fazia outras coisas, poderia muito bem comer junto com todos que estavam ali. Mas não, ele foi desafiador e ousado. Ele começou a dizer: eu prometo para vocês que apenas eu bebendo água e comendo qualquer coisa mais saudáveis que não seja oferecido, eu prometo que diante de 7 dias eu estarei mais saudável que esses que estão aqui, misturados. Quem é você diante da multidão? Quem é você quando ninguém está vendo? Sabe algo bem interessante diante de uma música? Quem é você quando as luzes se apagam?
Quem é você quando os porteiros fecham as portas e você vai para casa? Quem é você? Você deve entender o seguinte, que você é a Bíblia que o mundo lê. Sabe algo bem interessante que eu ficava conversando com o homem lá no museu? Eu ficava dizendo o seguinte: nós às vezes esquecemos quando nós não éramos cristãos. Nós não suportávamos e ouvir a palavra do Senhor. Quando falava alguma coisa em questão da igreja, a gente repudiava, porque a gente não sentia a vontade diante disso. Mas porém, quando nós somos cristãos diante de tudo, somos convertidos diante da presença do Senhor, a gente ama ouvir a palavra do Senhor, a gente ama fazer a vontade do Senhor, a gente ama simplesmente se dispor diante do Senhor. Por isso que quando a gente for pregar, a gente deve lembrar de como nós éramos antes e como o Senhor nos moldou. Por isso que a gente sempre fala, você é a Bíblia que o mundo lê. Porque o mundo repudia a palavra do Senhor. O mundo não suporta ouvir a palavra do Senhor. É de acordo com você, como você vai transmitir a palavra do Senhor, diante dos seus comportamentos, diante do seu falar, diante daquilo que você faz. Isso que vai demonstrar se você é um servo do Senhor ou não. Era isso que Daniel estava querendo mostrar para aquele povo. Sabe o que Daniel estava decretando diante daquele povo? Estava começando a dizer: não importa se vocês me tiraram da minha casa, não importa se vocês tiraram a minha família, não importa se eu estou longe da minha mãe, mas a minha identidade permanece. Eu sou servo do Senhor, eu adoro ao Deus vivo, então tudo que eu consumi é diante do Deus vivo. Sabe algo interessante? É você saber quem é, qual é a sua identidade. E algo bem mais interessante é que quando a gente começa a falar simplesmente do propósito do jejum de Daniel, ou então falar apenas dos 21 dias de jejum de Daniel, a gente acha que a única coisa que Daniel passou foi só aquilo do propósito. Foi só os 21 dias, mas não. Até mesmo quando Daniel tinha sido exaltado, tinha colocado em um local específico, diante da sua sabedoria, foi destacado diante de tudo, mesmo assim ele passou por inúmeras coisas. Sabe por quê? Daniel, diante da sua jornada, ele começou a dizer diante do Senhor que ele oraria 3 vezes ao dia, não importa o que aconteça, ele adoraria ao Senhor. Sabe por quê? Ele sabia exatamente quem era o seu Deus. Ele sabia exatamente para quem ele estava adorando. Mas a gente sabe o seguinte, que a partir do momento que a gente decide fazer a vontade do Senhor, mesmo assim, inimigos se levantam contra cada um de nós. Por isso que mesmo Daniel adorando ao Senhor 3 vezes ao dia, algo que para a cultura daquele momento era tido como extrema urgência. Era como se Daniel estivesse falando: para mim, a minha extrema urgência é colocar o Senhor, o Rei dos Reis, que fez os céus e a terra. A minha extrema urgência é colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Eu acho que você não entendeu. A extrema urgência de Daniel era: a minha extrema urgência é fazer a vontade daquele que me chamou. Daniel, ele sabia que ele estava em locais que nem sequer era para ele estar ali. Ele não adorava outros deuses, ele nem sequer seguia a doutrina daquele povo. Nós sabemos o que a Bíblia fala, que nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo, estamos aqui apenas de passagem, isso tudo um dia vai passar, e por isso que nós estamos seguindo ao Deus que fez os céus e a terra, ao único que tem poder sobre todas as coisas, porque esse não é o nosso lugar. Então, quando Daniel ele colocou em seu coração que iria orar 3 vezes ao dia, principalmente amigos diante do rei, começou a falar:
olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um decreto que só pode venerar simplesmente ao rei. Fora isso, quem fizer algo contra isso seria lançado diante da cova dos leões. Por isso, sabe por quê? O pessoal já tinha visto exatamente qual era a rotina de Daniel. Não saía, simplesmente trabalhava, era obediente diante do rei, mas acima de tudo, obediente ao rei dos reis. Então por isso que o decreto nada mais era que jogar Daniel diante da cova dos leões. Sabe por quê? Um rei, ele não pode voltar atrás diante das suas palavras. Um rei, depois de decretado, ele não pode dizer que não vale mais. Tem que acontecer. Colocaram diante da cova dos leões Daniel. Colocaram diante disso tudo. Porém, sabe o que aconteceu quando Daniel entrou lá dentro? Não aconteceu nada. Porque o Senhor, Ele mesmo falou a Daniel, olha, não se preocupa. Eu sei exatamente aquilo que você fez. Eu sei todas as coisas. Então, não se preocupa, porque os leões, eles não estão famintos. Eles apenas vão dormir, porque eu acalmei ele. Olha, Daniel, ainda vale a pena adorar ao Senhor. Olha, Daniel, ainda vale a pena orar. Por isso que, diante daquela cova, diante de todas as coisas, Daniel dormiu. E por isso que quando voltou, a única coisa que o rei falou, perguntou, Daniel, tá tudo bem? Ele disse, tá tudo certo. O Senhor me guardou. Mas agora o cenário muda. Aquele que decretou em questão da história, foi esse mesmo que foi jogado diante da cova dos leões. E dessa vez era totalmente diferente. Dessa vez não estava a mão do Senhor. Os leões que antes dormia, agora estavam famintos. Por isso que os próprios inimigos de Daniel foram tragados pelos leões. Então, Daniel, diante da sua postura, diante de todas as coisas, ele conseguiu mudar preceitos que não eram mudados. E é aqui que eu começo a aplicar diante da vida de vocês. Eu trouxe uma trajetória em questão de Daniel. Eu trouxe aquilo que Daniel passou até chegar aqui, na questão dos 21 dias que Daniel jejuou. Mas sabe algo bem interessante, que a gente deveria colocar Daniel como exemplo diante de característica, exemplo diante daquilo que poderia andar. Sabe por quê? Se caso fôssemos eu e você, tirado da nossa casa, tirado de longe da nossa família, não é simplesmente por um convite, porque se fosse um convite tudo bem, mas não, é como se você estivesse diante da sua casa, jantando com a sua família, alguém simplesmente arrombasse a porta e pegasse você e colocasse para outro local, e trabalhasse como escravo. Como é que você ficaria diante disso? Sabe por quê? Diante do dia a dia, se caso acontecer simplesmente pequenas coisas dentro da nossa casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é: Senhor, eu adoro o Senhor todos os dias, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu oro, e isso está acontecendo comigo. Questionar o Senhor. Sabe por quê? É fácil a gente questionar o Senhor. Senhor, eu oro todos os dias, e isso aconteceu. Ei, o Senhor, Ele não trabalha de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua vista. Ele trabalha do jeito que Ele quer. É um tempo oportuno de Deus. Sabe por quê? Todas as vezes que a gente vir adorar ao Senhor, todas as vezes que a gente vir simplesmente ou então fazer um propósito diante do Senhor, todas as vezes que a gente precisar de algo em troca, seria muito fácil. Mas já teve isso, já aconteceu isso, de pedir e o Senhor dá, e o que teve? Ingratidão. Então logo após isso, é ralar.
é simplesmente joelho no chão, é jejuar os 21 dias, é adorar o Senhor como você nunca adorou antes, é sua casa tá desmoronada e você vir aqui e dizer, tá tudo bem com a minha casa, igual foi os outros exemplos da Bíblia, tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com as minhas finanças, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Sabe o que Daniel fez nesses 21 dias? É para aqueles que estavam de fora, para aqueles que estavam ali no público, para aqueles, Daniel não estava fazendo nada. Mas por dentro Daniel estava, Senhor, eu preciso da resposta. Hoje é mais um dia do propósito. Olhe, ou eu não jejum, eu preciso da resposta. Segundo dia, Senhor, eu preciso da resposta. Segundo dia de jejum. Terceiro dia, Senhor, eu estou indo trabalhar e preciso da resposta. É o terceiro dia. Senhor, quarto dia, eu preciso da resposta. Mas no mesmo versículo ele vai falar, apenas dos derradeiros dias, o Senhor falou com Daniel. Sabe algo interessante? Li até falou aqui em questão da sua pregação. Às vezes o Senhor te faz passar pelo vale, simplesmente para lhe moldar. Para Daniel não era fácil, ele escutava a voz do Senhor. Ele sabia exatamente para quem ele estava orando. Então ele sabia também quando o Senhor estava em silêncio. Ele sabia também quando o Senhor simplesmente parou de responder as orações dele. E foi a partir desse momento que ele começou a dizer, a partir de agora eu entro em jejum. A partir de agora eu sei quem eu estou seguindo. A partir de agora eu só como quando o Senhor me responder. Então, quando o anjo chegou para Daniel e disse assim, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia eu escutei. Porém Daniel teve uma luta travada diante da sua oração. Olha Daniel, eu estava pronto para te dar a resposta, mas simplesmente teve um empate diante disso. Por isso que por conta do seu jejum, por isso que por conta dessa ocasião foi acionado Miguel, e por isso eu trouxe aqui sua resposta. Às vezes nós esquecemos que somos seres naturais vivendo o sobrenatural do Senhor. Sabe algo interessante? Daniel, sabe o que ele quis fazer diante desses 21 dias? Ele disse, eu estou matando minha carne para viver do Espírito. Porque quando ele foi trabalhar, ele não conseguiu ver as pessoas. Ele conseguiu ver visões, batalhas espirituais. E depois ele conseguiu escutar a voz do anjo. Sabe o que aconteceu? Ele matou a sua carne para que ele pudesse ver o espiritual. Sabe algo bem mais interessante? É que Daniel, ele colocou o Senhor em primeiro lugar diante de todas as coisas. Talvez se você for ler o livro de Daniel por completo, você não vai ver ele simplesmente colocando o Senhor em segundo plano. Senhor, eu tenho agora, eu tenho a escola, eu estou aqui estudando e por isso que eu não vou conseguir orar para o Senhor. Senhor, eu tenho agora o meu trabalho, acordo muito cedo, então não tem como eu entrar diante desse jejum. Ele vê Daniel diante de solução. Eu trabalho, mas o jejum permanece. Eu simplesmente estou ali do lado do rei, mas a minha oração permanece. Sabe por quê? Eu tenho identidade. A minha identidade é o Senhor. Ao meu preceito, eu sigo a palavra do Senhor. Nesses 21 dias que está se findando, o que você tem feito? Como está sendo sua postura diante desse jejum? Tem gente que já terminou, que não conseguiu chegar até o final, que simplesmente desistiu. Tem pessoas que estão seguindo a risca diante de todo o jejum. Tem gente que desde o primeiro dia desistiu.
falou: Senhor, não vai dar certo para mim. Tem gente que no quarto dia começou a falar: Senhor, tá difícil, não dá certo. Mas sabe algo bem interessante? É que a própria palavra do Senhor diz: o anjo veio falar nos derradeiros dias. Ele não disse no início, sabe por quê? Senão seria muito fácil a gente jejuar hoje e simplesmente amanhã receber a resposta. Seria muito fácil a gente simplesmente falar: Senhor, hoje eu não como, e amanhã ter a resposta. A primeira coisa que a gente iria fazer era: vou comer, já tive a resposta. Não vou continuar no jejum, que eu já tive a resposta. Tem gente que realmente consegue receber a vitória diante no início da campanha. Mas sabe por quê? O Senhor sabe que dando mesmo assim, eles não vão deixar o propósito de lado, mas vai permanecer, vai deixar o Senhor em primeiro lugar. O propósito, aquilo que você coloca em primeiro lugar, é exatamente o tamanho da sua espiritualidade. Eu acho que os ombreiros escutaram aquilo que Rivaldo falou. O seu propósito vai até aonde sua espiritualidade permanecer. Será que eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar? Então eu vou conseguir concluir. 21 dias de renúncia para mim não é nada. Será que eu vou colocar o que em primeiro lugar? Será que eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, ou então eu vou colocar outras coisas em primeiro lugar? Daniel, ele tinha muitos deuses para poder adorar e simplesmente se prostrar. Muitos. Mas ele disse: eu quero adorar o Deus vivo que fez os céus e a terra, o Deus que fez todas as coisas. E você? Quem está sendo seu primeiro lugar? Eu quero que você saia da sua casa, saia daqui da igreja com esse questionamento: aonde eu estou colocando o Senhor? Será que é em primeiro lugar ou é em segundo plano? O que realmente eu tenho feito diante do Senhor? Será que eu estou dando o meu culto racional diante do Senhor, ou apenas estou batendo ponto diante da presença do Senhor? O Ministério Louvor pode tomar os seus lugares, e queria que a igreja ficasse de pé. Sabe algo interessante? Daniel, ele sabia exatamente o Deus ao qual ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia, ele poderia suprir qualquer tipo de coisa. Até mesmo a necessidade de escutar a voz do Senhor. Até mesmo sua necessidade de simplesmente sentir a presença do Senhor. Então hoje, eu queria que nesse culto, você fechasse seus olhos e começasse a dizer: Deus, para mim está sendo difícil. Não estou falando apenas para quem está no propósito, até mesmo para quem desistiu, ou então para quem não está no propósito. Mas para aqueles que desistiram, assim: Deus, eu nunca falei tão sincero com o Senhor, mas para mim é muito difícil adorar ao Senhor. Para mim é difícil, porque eu não sinto mais a tua presença. Para aqueles que estão no propósito: Senhor, para mim está sendo difícil, simplesmente eu não consigo mais fazer nada. Sabe por quê? É difícil. A única coisa que nos prende de sentir a presença do Senhor e de suprir todas as necessidades é não ser honesto com o Senhor. Nós estamos em 17 dias, por incrível que pareça, sem comer carne. A gente, para vocês terem noção, desde quando nós nascemos, quando a gente completa mais ou menos um ano, a gente come carne até agora, por incrível que pareça. 17 dias, está fazendo falta, não vou mentir. Mas a única coisa que nos impede de ter a presença do Senhor é que a gente não chega para Ele e diz isso.
Provavelmente a oração de muitos é: Senhor, muito obrigado pelo seu dia. A gente sabe, o Senhor sabe que o Senhor está agradecendo pelo seu dia. Mas imagine se você chegasse: Senhor, está sendo difícil. É 17 dias de renúncia, porque eu quero o meu propósito. Senhor, é 17 dias. O Senhor sabe a vontade que eu tenho, mas a maior vontade que eu tenho é de receber minha resposta, é de receber, de escutar a tua voz, é simplesmente de sentir a tua presença. É por isso que eu estou aqui em 17 dias de renúncia, em 17 dias acordando cedo, em 17 dias abatendo na porta. Cada um sabe qual é a sua dificuldade. Tem gente que nem liga muito em questão de carne, mas a dificuldade é acordar cedo, é renúncia. Tem gente que precisa de uma resposta e precisa de uma resposta para ontem, e por isso que entrou no propósito, é renúncia. Renúncia. O reino do Senhor agora é tomada a força depois de João Batista. Então coloque isso diante do seu coração. Pode apagar as luzes, Zetinho. Eu queria que você adorasse ao Senhor e comece a decretar dizendo assim: Senhor, não existe outros deuses tomando o seu lugar. Não existe outros deuses simplesmente habitando aqui dentro de mim, mas é apenas o Senhor. É para o Senhor que eu estou aqui, e é por meio do Senhor que eu estou aqui. Então eu começo a dizer: Senhor, eu sou totalmente teu. Senhor, eu não quero outra coisa, eu só quero o Senhor. É nesses 17 dias que eu estou de renúncia. Começa a declarar para Ele, começa a orar, começa a dizer: Senhor, Senhor, eu estou aqui diante de ti. Começa a declarar. Eu me apaixonar, todos os outros amores, Ele. todos os outros amores. Começa a declarar, começa a dizer: Senhor, foi simplesmente teu amor que me fez estar aqui, Pai. Foi o teu amor, Pai, é por meio de ti que eu estou aqui. Senhor, não era para mim estar nesse estado, mas eu estou. Então agora eu preciso de uma resposta tua, Pai. Eu preciso de um abraço teu, Pai, porque foi apenas o teu amor que me consumiu. É o teu amor que me faz escolher o Senhor todos os dias. É o teu amor que me faz cada vez mais seguir diante de ti. Então nós temos fome de ti, nós temos sede, Pai. Comece a adorar. Eu queria fazer diferente. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei o que você veio fazer realmente aqui. Não sei se você clama por uma resposta do Senhor. Mas se tiver alguém que precisa escutar a voz do Senhor, que você saiu da sua casa dizendo: Senhor, eu só queria uma voz tua, eu só queria uma resposta tua, um abraço teu. É por isso que eu estou aqui diante deste culto. É porque eu queria sentir a tua presença como eu nunca senti antes. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você quebrasse essa barreira e viesse aqui na frente para clamar pela presença do Senhor e dizer: Senhor, é apenas o teu nome, Pai. É apenas o Senhor, Deus. Eu quero uma resposta tua. Eu quero um abraço teu. Vem aqui na frente, pode vir. Venha disciplinar e dizer assim: Senhor, eu quero uma resposta tua.
Eu só saio desse culto com a resposta tua. Eu só saio daqui quando sentir a tua presença. Eu só saio daqui depois que eu sentir a tua presença. Eu só saio daqui quando eu te sentir. Começa a declarar. Todos outros Começa a declarar. Começa a dizer: Senhor, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Senhor, todos outros amores. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, eu queria que os obreiros pegassem cada pessoa, escolhessem uma pessoa e abraçassem. Abraçasse com aquele abraço do Espírito Santo e diga: aqui está o abraço do Senhor, a resposta do Senhor, e ore. Queria que vocês escolhessem, pode escolher uma pessoa. Agora começa a dizer: Deus, eu ainda tenho fome de ti. Deus, eu ainda clamo por ti. Deus, eu ainda quero te dar. Pode vir pegar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho leal. Pode vir. Começa a dizer: só queremos tua presença, Pai. Só queremos mais de ti, Pai. Começa a declarar. Dizer: Senhor, tua presença que está aqui. Vem com a tua presença, Senhor. Começa a declarar. Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença, Deus, apresentando cada pessoa que veio aqui na frente, Pai. E também cada pessoa que não conseguiram vir aqui, Pai. Nós estamos clamando pela vida dele, Deus. Nós estamos simplesmente pedindo: Senhor, ouve cada oração. Dar aquele abraço apertado que só o Senhor sabe dar. Ó Deus, eu não sei o quanto ele está clamando diante de ti. Eu não sei exatamente o que eles precisam, Pai. Mas de uma coisa eu sei, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode dar um abraço apertado. Eu não estou falando apenas para quem veio aqui na frente. Eu estou falando para todo mundo. Só o Senhor sabe abraçar. Só o Senhor sabe abraçar, Pai. Oh Deus, abraça, Pai. Ora, Pai. Oh Pai, faz segundo tua vontade, Deus. É assim, Deus, que nós choramos e agradecemos por todas as coisas, Pai. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos. Sabe algo bem interessante? Que eu estava falando até para os meninos.
é que quando você entende o Deus que você serve, às vezes ficar sem comer carne, produtos industrializados, acordar cedo, isso é o mínimo. Isso era algo que poderia ter sido feito até mesmo sem um próprio propósito, porque você sabe a grandeza do seu Deus, você sabe exatamente para quem você adora. Sabe por quê? Se a gente for pensar em inúmeras coisas que o Senhor faz para cada um de nós, talvez isso era simplesmente uma das pequenas coisas. Você já imaginou sua casa estar protegida e nada acontecer com sua casa? Foi Deus. Você já imaginou que você já era para estar morto? Simplesmente você não morreu porque o Senhor lhe fortaleceu. Foi Deus. Você já imaginou sua família estar de pé? É Deus que sustentou. Você já imaginou você não passar fome? Foi Deus. Não foi outra pessoa, foi Deus. Então sabe uma coisa que eu poderia falar para vocês? Não despreze tudo que for diante da presença do Senhor. Não faça de qualquer jeito, qualquer coisa que for para a presença do Senhor. Deus, Ele conserva você. Ele lhe guarda. Deus, Ele simplesmente faz os mínimos detalhes. Às vezes o não do Senhor dói muito. Às vezes você clamar todas as vezes pelo sim dói quando não vem. Mas você já imaginou o quão forte você é para poder fortalecer outras pessoas? Você já imaginou que esse não do Senhor vai fortalecer outros nãos que muita gente não conseguiria suportar, mas por conta do seu testemunho, muita gente permaneceu de pé. É isso que o Senhor faz. É tudo pela honra e glória do Senhor. É tudo pela honra e glória do Senhor. É tudo pela honra e glória do Senhor. Tudo é manifestação da glória do Senhor. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Sabe uma coisa que para mim, eu levo para a vida? É que se for fazer alguma coisa pela metade, eu não faço. Por isso que para muitos possa ser muito corrido o dia a dia. Seja acordar cedo, ir para João Pessoa, voltar e depois simplesmente tomar banho, ir para a universidade, depois voltar, ou então vice-versa, ir para o trabalho, depois me arrumar, preparar a palavra, ir para o culto, ou então para a intercessão. Mas eu prometo que eu faço tudo com excelência, como se fosse para o Senhor, seja na universidade, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, porque é isso que a Bíblia nos faz. A Bíblia é nossa instrução, ela nos ensina. Você tem que seguir, você tem que dar 100% de você, como se fosse para o Senhor. Então faça tudo pela honra e glória do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, Jesus. Aqui, mas eu deixei lá. Eu ia falar isso na questão dos avisos, né? Que ele até falou já no início. Rivaldo, ele não pôde estar aqui porque hoje é o segundo dia da festividade da sede. Ontem teve o primeiro dia com as consagrações e hoje é o segundo dia e ele está lá na sede também pregando, certo? Então por isso que ele não veio hoje e por isso que o culto está aqui, né, por direção também dos presbíteros, junto também com os diáconos e a missionária, certo? Mas ele e Érica não faltou, não foi porque não quis, ficou em casa, não, porque ele foi também fazer a obra do Senhor, certo? Por isso que ele não pôde estar aqui. Ele passou o dia todo lá na casa do pastor Fábio e à noite vai pregar, amém?
Queria que vocês se pusessem de pé. Mas antes de terminar o culto, eu queria saber se tem alguém que não é evangélico, mas que deseja aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, ou então que esteja afastado diante da presença do Senhor e que queira renovar a sua aliança. Se tem alguém diante do nosso meio, é só levantar a mão que nós iremos orar pela sua vida. Se você simplesmente sente no seu coração dizer: Senhor, eu quero sentir a mesma coisa que todo mundo aqui está sentindo. Senhor, eu quero que realmente o Senhor me escolha. Eu queria que você levantasse suas mãos e nós iremos orar diante do Senhor. Eu queria que você levantasse suas mãos e dissesse: Senhor, hoje eu estou dizendo sim. Amém? Se não tem ninguém, queria chamar o presbítero para orar, para encerrar. Aleluia. Quanto precisa de orações? Louvado seja Deus. Eu orei por todos, todos oram por mim. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, meu Deus, essa noite queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, exaltar o Teu nome, meu Deus, por esse culto maravilhoso que o Senhor tem nos dado nessa noite de domingo. Meu Deus querido, Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o Teu povo, que essa noite saiu de casa para Te adorar, que estão indo para casa de volta. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, aleluia, abençoa Teu povo, meu Deus, despede eles, Pai, para casa, em nome de Jesus, guarda ele, por debaixo da Tua santa mão poderosa, e dá livramento a cada um, livra Teus filhos da palavra perdida, dos homens perversos, do homem maldoso, dos homens sanguinários, meu Deus, em nome de Jesus, às vezes como para casa, meu Deus, em cada esquina, acampa os anjos, meu Deus, para que nada de mal venha acontecer com eles, e dá uma noite abençoada, o sono abençoado a cada um, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, essa noite eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, despede o Teu Filho em Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem: terça-feira tem culto na congregação do Silvino Costa. Quinta-feira tem culto aqui. Amém? Então nós esperamos vocês terça-feira. Amém?